a mais um Café com Resenha, este programa que tem sempre como objetivo levar um bate-papo, uma conversa regada a um café aqui, sempre levando até você uma reflexão, uma conversa que possa de alguma maneira te ajudar. Nós vamos receber aqui mais uma vez, com muito prazer, doutora Sara Astini, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer grande estar aqui novamente, verdade. Tem trabalhado bastante essa época de pandemia? Então, depois da quarentena somos as estrelas da pandemia, eu acho assim. Há quem diga que eu ouvia dizer muito que depois da pandemia os psicólogos, né, seriam muito procurados, seria uma área, ciências humanas de modo geral, seriam bastante recorridos em função dos males que poderia acontecer. A gente recebe você aqui hoje com o maior prazer. Também. Eu até de vez em quando, não é sempre não, dou uma orientação aqui aos nossos telespectadores, que avise pessoas para que assistam esse programa agora, convide pessoas, porque hoje, mais do que nunca, essa resenha vai trazer algo de valor para a tua vida. Nós vamos sempre aqui com um papo descontraído, porque essa é a intenção, mas com muita responsabilidade, não é isso, sabe? Uma vez que muitas coisas têm acontecido nesse momento, a vida das pessoas mudaram muito, a vida mudou de modo geral. E as pessoas, talvez algumas não estão conseguindo lidar com isso muito bem, não é isso? Então, é o que a gente vem percebendo, né? Na verdade, eu venho conversando, né, com os meus professores de pós-graduação, enfim, e eles falam pra gente que não é só uma pandemia física, né, mas é um mal mesmo psicológico, emocional, que a gente está tendo que lidar, que a gente não precisava com tanta frequência, né, como está sendo agora. Então está sendo tudo novo, físico, emocional, psicológico, cognitivo, enfim. Né? E foi o que a gente conversou no outro programa, né, que a gente teve aqui falando sobre dar significado, né? Isso, ressignificação. Isso. Então, assim, pacientes minhas, né, que costureiras, que perderam o emprego porque as lojas estão fechando, enfim, elas deram significado e hoje elas estão vendendo bastante máscara. Sim. Né? Então, assim, se você não for criativo, né, não dar significado para o que está acontecendo, realmente vai ser um pouco catastrófico, né? Já está catastrófico, né? Só que a gente tem uma facilidade de se adaptar. Sim. Né? Algumas pessoas têm mais dificuldade de se adaptar ao novo, mas todo ser humano nasceu com a capacidade de se reinventar e de se adaptar. 2 neurônios fazem muita coisa legal e temos 200 bilhões. Maravilha, então, olha notícia só. Boa. Então a gente precisa mesmo só ouvir um pouquinho, ficar um pouquinho relaxado para ouvir o que o cérebro tem para dizer pra gente. Nós vamos falar muito aqui a respeito de alguns comportamentos que vão nos ajudar, mas eu queria te fazer uma outra pergunta antes, bem da sua profissão mesmo. Quase todos os profissionais estão tendo que se reinventar. Por exemplo, não me considero profissional, mas é uma atividade laborativa, que é o Ministério Pastoral, estou tendo que aprender a me reinventar. Coisas que eu não fazia, agora estou tendo que fazer, sobretudo as lives da vida e os vídeos. E vocês, psicólogos, estão tendo que se reinventar? Como é que está? Como é que vocês estão se atualizando, se preparando para um momento como esse? Então, a gente está atendendo online, né, pelo plano de saúde particular. E a gente está tendo que se reinventar no sentido de ser criativo mesmo. Por exemplo, quando é criança, eu falo, vou falar a letra A. Procura aí no cômodo da casa, da cozinha, coisas com a letra A. E as crianças estão indo correndo lá. Então, assim, a gente tem que ser criativo, né? E o atendimento online, agora falando para o profissional, sendo honesta, né, é muito cansativo. Sim. Mas assim, porque a gente tem que se esforçar para o paciente ver que a gente está ali, prestando atenção totalmente nele. Então assim, eu saio realmente muito cansada. Muito mais cansada do que quando era presencial. Muito mais, tipo 4 horas. Ufa! Já tô... Dá licença, pastor Alberto Miguel, acabei agora de ser curado dos meus traumas. Porque se a psicóloga está dizendo que para ela é mais cansativo, então agora eu estou entendendo por que eu estou me cansando mais nos cultos também. Fazer gabinete online, Nossa, glória a Deus, aleluia. Esse programa agora já me curou, tá tudo resolvido, paga a conta. Eu posso imaginar o senhor também, né? Fazer culto online, estar ali presente, né? Recebendo mensagem o tempo todo, né? A gente tem os pastores, né? Agora como um refúgio ainda maior, né? O psicólogo também. Então, assim, a gente está tendo... É muito cansativo para o terapeuta mesmo, assim. Está sendo uma fase difícil para todos os lados. Todos os lados. Não tem ninguém com a vida fácil nessa história toda, né? Não. Nós vamos abordar aqui um tema muito importante, que é a questão também familiar. O número de feminicídio aumentou. Nossa, é verdade. As pessoas estão tendo que conviver um pouco mais
juntas, próximas. Se tem o lado decantado tão bom, né, de redescobertas, de descobertas, não é? De você observar coisas que você não observava. Por exemplo, há uns finais de semana atrás, aí lá em casa nós brincamos de pique-esconde. Todo mundo. Até a Júlia grávida, né? Eu voltei ao tempo de criança. Até brinquei, falei, eu sou café com leite, que eu demoro... Existe esse lado muito bom, né, do tempo, por exemplo, você tem que voltar, mas também tem o lado desgastante. As pessoas estão tendo que conviver um pouco mais quando conviviam menos. Esse enfrentamento dentro da casa também. Existem formas de minimizar essa coisa de estar o tempo todo junto, que está desgastando muito? Então, eu falo isso nas minhas lives, né, no Instagram. E eu falo isso para todos os meus pacientes. Não tem problema você estar no mesmo lugar da casa e separado, né? A gente precisa estar... Que nem meu marido está aqui, né? A gente fica o dia todo em casa, né? Ressalva as partes que o Bruno ainda tem que atender. Mas tem vezes... A gente tem 2 andares. O Bruno fica no quarto e eu fico fazendo o quê? Vários nadas, né? Mas é porque eu preciso... desse momento meu. Muito importante. E ele precisa do momento dele. Porque mesmo isolado, cada um tem que ter o seu momento. Isso é fundamental para todas as famílias, para não dar BO, né, pessoal? Sim. Porque assim, o negócio fica pesado. Não, e essa tua colocação perfeita, porque na maioria das vezes, as pessoas ditam as regras daquilo que elas querem que nós façamos. E eu defendo muito a questão da singularidade, porque nós não somos iguais. Não é isso? Somos indivíduos, a própria palavra já se explica. E às vezes fica batendo muito essa tecla, agora isolamento, todo mundo junto. E tem momentos que a gente precisa, não é? Mas cada um tem o seu momento, né? Tem o seu tempo também. Isso também é necessário, não é? Gente, é fundamental. Fundamental, até para manter a convivência. Para manter a convivência, né? Mesmo fazendo isso, assim, graças a Deus, eu e Bruno, a gente tem o privilégio de sermos cristãos, né? E a gente ora junto, a gente separou, tipo, à noite pra ficar junto, mesmo. Assim, a gente almoça junto, a gente toma, às vezes, café junto, porque ele acorda mais cedo, mais tarde, um pouquinho. Mas, assim, mas o lanche da noite é um filme junto, a gente tá junto à noite, mesmo. A gente conversa bastante, mas durante o dia a gente tenta, sabe? Tipo, dar uma descolada. E só eu e Bruno. A gente ainda não tem filhos, né? Eu fico pensando na família que tem. Tá fácil lá em casa, olha. Eu, Neide, Juan, Jonathan, Júlia grávida vai lá pra casa também de vez em quando. Tem mais. O Fred, que é o cachorrinho. A Astrid da Júlia que vai pra lá. O Hunter que tá lá fora. Pensa nisso aqui. Gente, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Porque nós, eu digo nós generalizando. Principalmente aqui na América do Sul, mas mesmo quando a gente é meio desorganizado, né? Não tem muito um padrão de comportamento assim para se organizar. Mas esse não é o momento que você colocou isso aqui, me chamou a atenção por essa questão que vocês dividiram o tempo. E o que deve prejudicar muito também é que as pessoas não estavam preparadas para viver essa realidade. Ninguém estava preparado para isso. Não é? Ninguém foi treinado. Ninguém foi treinado para isso. E de repente agora estamos juntos. E não é o meu caso, eu tenho até dito que eu tenho saído tanto quanto saía antes. Mas algumas pessoas não podem viver isso, né? Por exemplo, eu me desloco muito, eu saio de Teresópolis por força do trabalho, mas tem pessoas que não vivem isso, estão o tempo todas juntas. Não é importante organizar também o tempo? Gente, isso é eu vim falando isso com o Bruno no carro. Como é importante a gente fazer uma lista de tarefas, listas de organização, porque o cérebro ele tem uma questão de recompensa muito grande. Então, quando você dá o checklist ali que você fez alguma coisa, tanto com a família ou sozinho, ele libera um caldinho do humor, né, que é o endorfina ali, e você se sente, sou útil. Né, essa questão de ser útil também está sendo muito requisitado, né, as pessoas estão se sentindo inúteis. Mas assim, a família se reunir para fazer uma organização, uma planilha, você vai lavar o banheiro hoje, você vai fazer isso, nós vamos hoje fazer uma aula experimental no YouTube, bota lá, né, vamos fazer uma ginástica, vamos fazer um yoga, vamos fazer, sei lá, o que vocês quiserem fazer. Né, juntos e separados, né, também. Que a gente estava falando. E eu tenho uma paciente, né, que ela mora na Austrália, e aí ela falou, Sara, eu coloco aqui na minha lista, né, free time. Tipo, é um termo bonito para falar... Tempo livre. Estou à toa, né? E ela falou que fica muito feliz quando bota lá ok pro free time dela, entendeu? Mas parece assim, ótimo. E eu gostei do ponto também pelo seguinte, para muitas pessoas parece uma coisa despretensiosa e não é. Não
Um livro que de vez em quando eu cito lá em casa, né, que a pessoa até ensina, que, por exemplo, você acordou de manhã, arrumou o quarto, já dá uma sensação muito boa. Nossa. Cama arrumada. São certos hábitos que as pessoas não tinham que agora tem um valor muito grande. Porque se você ficar o dia inteiro em casa, as coisas desorganizadas, isso não sugere para a própria mente também uma acomodação, um desleixo que prejudica para o estado emocional? O Bruno, meu marido, ele fala, né? O guarda-roupa é o reflexo da alma. Se tá tudo bagunçado ali, significa que tua cabeça Vamos botar o Bruno já aqui também, E é verdade, né? Como o guarda-roupa, a cama. Mas eu vou deitar de novo, né? Então vai bagunçar. Não, querido, né? Você precisa... Mas não é verdade isso, não é um fato comprovado? Se você arruma a cama, sai, volta e vê a cama arrumada, isso não dá um efeito para a mente? Paz, né? Dá uma paz no coração. Parece uma coisa simples, mas não é. Não é, né? E fora também a questão de bactéria, enfim, as bactérias gostam de ficar naquele bolo, né? Mas se tá tudo arrumadinho, o sol bate, né? Fica tudo limpinho. E aqui, nossa, é o que importa pra gente, né? Essa questão de estar organizado, de estar, né? Às vezes dá preguiça. E é uma coisa que eu tô falando muito para meus pacientes fazer a lista do que eu preciso e do que eu quero, né? Porque muitas vezes daquilo que eu preciso e eu faço só o que eu quero. E aí fica choramingando, né? E aí eu sempre falo isso, tipo, eu não quero caminhar todo dia, mas eu preciso. Porque senão eu enlouqueço. Pois é, aí falando em enlouquecer, adoro. Nós vamos para um break. No próximo bloco eu quero tratar de transtornos que podem ser desenvolvidos nessa época agora de pandemia. Nós já voltamos. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. A gente é assim, trabalha pra chegar ao fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Estamos de volta com Café com Resenha, recebendo aqui a doutora Sarastini, tratando dessa época de pandemia aí, dos transtornos, enfim, do estado psicológico e emocional. E eu, na saidinha do outro bloco, fiz menção exatamente a esse tema que eu queria conversar com você agora. Quais são os transtornos mais comuns que podem aparecer num momento como esse? Transtornos, por exemplo, tão decantado toque, não é, compulsivo. Também não há uma possibilidade, uma probabilidade muito grande de desenvolverem agora alguns transtornos em função dessa vivência, desse novo modo de viver? Eu vinha falando isso com o Bruno também, que como os monstros que a gente carrega ficavam escondidos porque a gente trabalhava, a gente fazia tudo, agora a gente está tendo um encontro com a gente, né? Então, se existe o comportamento da pessoa que acaba ficando desleixada, que ela deixa de fazer as coisas, também tem o outro lado, que é aquela que começa a entrar num transtorno compulsivo, né? De certos comportamentos, até mesmo, por exemplo, limpeza. Você imagina a pessoa que já tem um transtorno com esse tipo de coisa, agora que vai se asseverar um pouquinho mais. Então, na verdade, já estava ali, né? Já estava ali. Aí, a quarentena, vamos dizer assim, só foi o clique. Potencializar. Né? O clique.
Eu tenho uma paciente que ela tem toque de conferir coisas, então ela sempre confere se tem um ladrão dentro de casa. Eu falei, nossa, você é corajosa, né? Você vai conferir... Ela não confere se tem dinheiro, não. Então, só Eu tenho esse transtorno de conferir se tem dinheiro na conta. Toda hora eu vou lá ver se caiu algum dia. Nunca cai. Pois é, aí ela fala, não, eu tenho certeza que não tem, mas é a questão do cheque, né? Sim. Eu preciso conferir. E essa é a tristeza do toque, essa é a tristeza, o TAG, né? Por exemplo, o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, tipo, você tá aqui falando do livro, aí você lembra que a filha lê um livro, aí que ela não fez o dever de casa, que aí o mundo vai acabar e que as pessoas nunca mais vão ver o livro. E o TAG é isso, ele vai juntando tudo e geralmente quem tem TAG gera muita depressão. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso que, tipo, ansiedade e depressão andam um pouquinho juntas, nesse sentido do TAG também, né? Quem tem o transtorno de ansiedade generalizada, provavelmente em algum momento vai ter depressão também. A gente tem que ficar de olho. Essas coisas que são muito comuns na época da vida normal, vamos dizer assim, por exemplo, que é a necessidade de se fazer um exercício físico, mais do que nunca isso agora é necessário. Aí proliferam nos programas de televisão aí, por exemplo, não saia de casa. Aqui em Teresópolis, né? Eu lembro que logo no início da pandemia, eu saí para caminhar e cruzei com 3 pessoas, logo no início, isso foi uma segunda-feira. No dia seguinte, de bicicleta, já vi mais gente. No final de semana, na sexta, cruzei com várias pessoas. Aqui ainda estão saindo. Tem lugares que as pessoas não saem, fazem dentro de casa. Não é muito fácil lidar com tudo isso, Sara, não é? Caramba, é verdade, porque, assim, até então ninguém ligava muito pra isso que você tá falando, né? E existem tantas formas diferentes de você poder se exercitar dentro de casa, com a sua família, brincando de pique-esconde, né? Brincando de pique-pega. É uma forma mesmo, né? Existem tantas... Eu sempre mando para os pacientes alguns links no YouTube de pessoas que eu tenho confiança. As academias também, né? Quem já era matriculado tá mandando aplicativo, Tem várias perspectivas hoje de treinamento que você faz em casa, etc. Total, tem gente, né, amarrando pano na porta e descendo, subindo, fazendo não sei o quê, pegando saco de arroz, saco de feijão, não sei o quê. É aquela coisa que a gente falou no outro bloco, né? A questão de ser criativo. Sim. Né? O grande problema também é que nós, via de regra, não somos muito consistentes nos comportamentos, né? Via de regra, a gente começa a fazer muito empolgado, daqui a pouco para. Eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam às vezes, né? Por exemplo, segunda-feira de manhã eu estou andando de bicicleta, como você consegue? Eu digo, olha, o corpo diz para eu ficar deitado, mas a mente manda eu levantar. É aquilo querer e precisar. Exatamente. Né? Então o corpo diz, fica deitado aí, e aí você vai encontrar um monte de gente para falar, não, descansa hoje e tal. E aí a mente é que manda a mensagem, né? Não, eu preciso levantar. E aí, contra o desejo do corpo, você levanta. Só que nesse momento que nós estamos vivendo não é muito fácil, porque vai chegando um momento que certas coisas vão cansando. Por mais que seja divertido no início, não é? E o ser humano é muito assim, os sentimentos são muito efêmeros. Uma hora ele está vivendo aquilo tudo e daqui a pouco ele vai perdendo o ímpeto e você está sempre tendo que inventar. As pessoas estão tendo que inventar inclusive comida também, que estão comendo mais. E aí estão tendo que inventar. Essa coisa dessa alta rotatividade também no comportamento também, isso pode ser nocivo também, não pode, Sara? Pois é, a gente estava falando, né, em casa, né, que Bruno falou, né, tipo, amor, já deu essa quarentena, já deu vamos avisar pro mundo, né, que agora já deu pra você, agora a gente vai, né, ficar tranquilo. Porque já deu pra todo mundo, né, e ter que se reinventar é um saco mesmo, né, tipo... você tem que ter ideias novas, só o que eu indico, né, não ver jornal. Sim, eu vou entrar nesse ponto. Né? Não ver jornal, ler livros, né? Depois eu vou indicar. Ver canais criativos mesmo, né? Programas que intensificam esse seu lado criativo, porque a gente tende a ficar mais pessimista, né? Agora eu te faço uma pergunta, porque o ser humano é uma caixinha de surpresa. O que é melhor? Porque eu não sou muito assim incisivo nas minhas defesas, não. Sobretudo redes sociais, essas coisas. Mas eu também entendo que ver televisão não é muito bom. Não. Aí eu te pergunto, tá bom, então vamos evitar a televisão, evitar tudo isso, embora as notícias surjam de tudo quanto é lado. Tá aqui, você já acorda recebendo já número de Covid, de infectados, etc. Até que ponto, Sara, também é bom você, não quero ver isso. E uma hora que você deparar, você não está preparado. E talvez o outro lado, você assistir, mas se preparar emocionalmente, mentalmente para aquilo não te afetar. Eu acho que não existe preparo mental para o que a gente vê todo dia na TV. É difícil, né? Eu acho que tudo demais é muito ruim, né? Eu sempre falo isso aqui. Ansiedade demais é ruim e tal, mesmo que ela seja boa.
Mas o que eu... Tem ansiedade boa? Tem. Ela é... Eu defendia isso. Eu tô gostando desse negócio aqui hoje, Roberto Miguel. Está resolvendo vários problemas. Sobre isso, A ansiedade é nossa, Deus colocou em nós. Eu chamo de senso de urgência. Poxa. Abrindo parênteses, né? Quando Deus fala que não seja, a Bíblia fala não sejais ansiosos, é porque a ansiedade a pessoa é controladora. E quando você controla tudo, você tira o controle da mão de Deus. É por isso. Mas a ansiedade é importante. Sim. Então, o que eu faço? Eu curti o que lá no meu Instagram? Eu curti a página da Prefeitura de Teresópolis, né? Porque eu não posso dar conta do mundo, mas eu posso dar conta... Nem de Teresópolis eu posso, mas eu quero saber o que está acontecendo com a minha cidade, né? Eu curti aquilo. E tirei todas as outras coisas, tipo jornal, não sei o que, CNN, tirei, né? Eu tô inteirada com o que tá acontecendo na cidade. Eu sou psicóloga, então eu escuto de todos os meus pacientes um pouquinho, né? E quem não tem isso, né? Vai chegar pra você. De alguma maneira vai chegar. Vai chegar, fica ainda mais em Teresópolis. Ainda mais em Teresópolis, né? Então, assim, não se preocupe em ficar inteirado, interagindo com a... Não procura. Não procura. Vai vir até você. Se prepara, quando vier, você vai estar mais preparado. Pois é, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente pode, tipo, doar algum alimento para algum lugar, tipo a igreja. A igreja tá recebendo. Sim. Então, a gente doa, a gente ajuda, porque isso traz uma paz também, né, pastor? Com certeza. De contribuir com quem, né? Porque se cada um contribuir um pouquinho, ninguém vai passar fome, ninguém vai sentir tanta necessidade, eu acho, né? Então, assim, tem tanta mobilização, né? Vamos ver live de culto, vamos ver live de, sei lá, esses dias eu vi o do Fernandinho, fui tão abençoada, né? Então, E essa questão também de rede social também, tanto quanto televisão, não é prejudicial também? Eu tô achando que vai sair... Vou usar um termo aqui com todo respeito, e o bom do programa é que ele alcança muitas pessoas, mas a sensação que eu tenho é que o povo vai sair mais bestializado. Pode ser também. Porque de tanto você se contaminar, e as redes sociais têm um valor muito grande, eu faço uso delas, você faz, todo mundo faz, e deve ser feito uso desde que seja equilibrado, mas também é uma cultura muito rápida, é uma cultura de aprendizado, de conhecimento muito rápido. Sem consistência intelectual nenhuma. É pobre. Pois é, as pessoas vão se cansar disso aí. Se você daqui a pouco vai fazer aqui propaganda de livro, que eu acho que deve fazer mesmo, deve até indicar livros bons para as pessoas assistirem, como as pessoas estão muito ansiosas, a rotina está cansando muito, nem todo mundo tem essa paciência, e aí estão fazendo muito uso de rede social. Já existem estatísticas que provam que as pessoas estão passando a maior parte do dia na rede social, até porque é uma maneira de se comunicar com o mundo. Isso também pode ser nocivo. É um engano, né? É um engano. É um engano do cérebro, enfim. Inclusive, quando eu fui numa conferência em Fortaleza, né, teve um estudo só para isso. E aí ela falou que quando o cérebro vê pixel, ele entende que é falso. Então, por isso que as pessoas antes da quarentena só filmavam o show, né? Sim. Elas vinham pelo pixel, né? E aí elas sempre sentiam vazio, porque elas não estavam ali. A mindfulness, né? A atenção plena. Olha aí. Então, hoje então nem se fala, né? Então, o tempo que você poderia estar lendo um livro, né? Conversando com seus familiares, né? Enfim, fazendo outras milhares de coisas, você está na tela do computador, o que é falso. Então, você está vivendo sempre uma falsidade, uma coisa... um vazio. Uma vida muito superficial, não é isso? Exatamente. E idealizando aquilo que você não vai ter agora, cara. É isso aí. Senta aí, né? Senta e espera, porque esse ano a gente tem que sentar. Não será fácil. E com uma perspectiva muito difícil, não é isso? Exato, é difícil, é ruim, mas é aquilo. Você prefere ir pelo caminho do pessimismo ou do otimismo? É melhor o otimismo sempre. Então assim, a gente precisa focar, né, naquilo que é bom. O que eu fiz? Eu coloquei lá no Instagram 30 minutos. O Instagram me avisa quando eu tô 30 minutos. E aí É um ótimo mecanismo para você fazer uso, você que está assistindo o programa aí, evitar. Porque o risco que vai... E tem um detalhe, né? Tem gente que sai frustrada. Porque eu chamo de o compulsivo comparativo. É a pessoa que tem compulsão em comparar a vida dela com a dos outros. É mesmo. Não é isso? Comparações são sempre injustas. São sempre injustas. Exatamente. Ela sempre se sente inferior. Fulano tá... Uma outra coisa que eu queria te perguntar, porque eu sou fraco nas redes sociais, por exemplo, de um tempo pra cá, o Instagram parou de mostrar o número de pessoas que curtem. Não era porque você estava dando efeito ruim, não, a pessoa colocava uma foto, ela tinha pouco curtida, ela se sentia menos amada? Tava dando mais ansiedade, ficava mais chateada, mais triste, depressiva, né? Nós vamos para um break. No próximo bloco eu quero abordar aqui exatamente esse tipo de tema.
a força que tem quando nós damos ao direito ao outro de determinar o nosso sentimento. Eu explico já na volta porque isso está acontecendo agora. Nós voltamos já. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. O governo do estado do Rio de Janeiro está fazendo tudo para ajudar você e sua família a se protegerem do novo coronavírus. E para isso, criou o 160, uma central que atende 24 horas todos os dias, tirando dúvidas sobre a doença. Ligue 160 se tiver sintomas ou perguntas. No 160 não tem fake news. No 160 você tem informação segura e rápida. Ligue 160 e proteja-se. Fique em casa, fique seguro. Estamos de volta a Café com Resenha, está recebendo aqui a doutora Sara Chini. Estamos num bate-papo muito descontraído para ajudar você a passar essa pandemia toda aí, tendo assunto, entendendo de assuntos que são relevantes com relação ao teu estado emocional. Na saída do outro bloco, eu te fiz uma pergunta que é algo que o ser humano faz muito, que inclusive eu ensino meus filhos a não fazer, e vou te contar uma história rápida aqui do Juan, que eu sempre conto, mas que na realidade eu achei muito interessante. Fui buscar o Juan uma vez na escola e o Juan sempre sai da escola muito feliz. Pula no colo, brinca, tal, ri. E nesse dia o Juan saiu muito quietinho. Eu falei, filho, o que houve? Ele falou assim, olha, pai, eu fiz uma coisa que se você souber, você vai brigar comigo. Eu falei, mas o que foi? Já fiquei preocupado, né? Você brigou na escola, desrespeitou alguém? Não, pai. Mas o que foi, filho? Não, pai, eu estava numa brincadeira com os amigos e eu estava participando e nessa brincadeira você tinha que tirar alguém. Um amigo meu, que eu não posso dar o nome, um amigo meu não tem amizade nenhuma na escola. Eu conheço todo mundo. Esse meu amigo não tem amizade. E eu trouxe ele para brincadeira. Eu coloquei ele na brincadeira. E ele tinha que tirar alguém. Poxa, pai, ele foi logo e me tirou da brincadeira. Aí eu falei, tá, filho, mas por que você está preocupado em eu brigar com você? Aí ele disse o seguinte, porque o senhor me ensinou a não entregar minha felicidade nas mãos de ninguém. Não determinar que as pessoas digam como eu tenho que me sentir. Eu achei legal, falei assim, bom que você aprendeu. Eu falei, agora vamos interpretar os fatos. Aí eu perguntei ele o seguinte, esse seu amigo, ele é seu amigo mesmo? Eu falei, pai. Eu falei, então eu vou te dar duas maneiras de olhar essa história toda. A primeira, ele acha que você é tão amigo dele, o que ele pensou? Os outros não são meus amigos. Então eu tiro o Juan, que é meu amigo, não vai ficar chateado, e ganho os outros. Poxa, pai, não pensei nisso. Eu falei, tá vendo, filho? Agora vamos pro outro lado, que você sempre espera o bom contando com o ruim. Ué, pai, tem ruim? Eu falei, tem, filho. Pode ser que ele não seja teu amigo. Aí te tirou porque não é teu amigo. Mais realista. Pois é. Ele deu uma gargalhada, que é muito jeito do Juan, ele deu uma gargalhada, me abraçou, falou, pai, então tá bom, passou. Nesse momento, assim, às vezes, o que eu do lado de cá fico percebendo nas pessoas é exatamente esse tipo de coisa. As pessoas estão entregando muito nas mãos dos outros os seus sentimentos. E quando eu ajo dessa forma, sabe? Quando eu coloco muito a minha vida, a perspectiva da minha vida, a maneira de olhar a vida pelos olhos dos outros, pelas coisas que são informadas, pelas notícias que são dadas, pelas orientações que são dadas, e não que nós não temos que ouvir, não é a palavrinha nova que se usa muito agora, filtrar, não é isso? Tem um filtro, mas eu não posso entregar o meu sentimento nas mãos das pessoas. Hoje, a sensação que eu tenho, até pelo isolamento, as pessoas estão muito acuadas, elas estão entregando muito nas mãos dos outros a maneira como elas devem se sentir e agir, e não estão tomando o controle das suas vidas. Não é um perigo também muito grande nesse momento? Caramba, isso é lindo que o senhor falou, né? E como é verdade, a minha terapeuta falou isso pra mim o tempo todo, né? E ela falou, Sara, é a forma que você está interpretando isso, não necessariamente é dessa forma que está acontecendo, né? E quando você que está deixando ele ou ela fazer isso com você, por exemplo, Sim. te deixar triste, né? Te deixar decepcionada. Como você olha isso? Como você recebe essa coisa, né, que veio parar nas suas mãos, né?
realmente essa situação do seu filho é uma situação, se tu olhar, né, ainda mais com a cabeça de uma criança ou adolescente, sente rejeitado, rejeição. Normal até. Normal. Né? Mas se a gente olhar só a ferro e fogo, só a situação e não pensar na circunstância, né, circunstancial, na verdade ele estava evitando a segunda opção que você deu para ele. É isso aí. Mas o interessante do medo dele de eu brigar com ele é porque eu sempre falo isso para os três. Eu digo, não permitam que as suas emoções, seus sentimentos, sua alegria esteja na mão do outro. Pois é. É a questão da expectativa que você cria. Você cria muita expectativa num relacionamento, numa amizade, qual seja o relacionamento. E aí não dá certo, na realidade está determinando o teu estado de espírito. É lógico que é impossível você blindar tudo, se proteger de tudo, mas existem mecanismos para você ter cuidado. Esse é o momento que as emoções estão muito afloradas. Nossa. Não é isso? As pessoas estão muito, então as pessoas estão muito carentes. Na realidade, eu estou dizendo desde o início o seguinte, isso aqui tudo é um circo. Não é isso? E aí cada um escolhe o seu papel nesse circo aí. Malabarista, o palhaço, o dono do circo, não é isso? Cada um escolhe o seu jeito de enxergar a vida. O perigo que a gente está correndo agora, mais do que nunca, é exatamente a tecla que eu estou batendo aqui. É permitir que as pessoas determinem o teu estado de espírito. Olha, uma televisão, a reação do outro quanto ao que eu fiz. É as pessoas estarem sempre muito preocupadas com a reação do outro. Eu tenho conversado muito isso com os pastores, agora você vai começando a equilibrar, mas a sensação que nos dá às vezes é que nós somos um animador. As pessoas estão em casa assistindo um programa e eu tenho que ser um animador ali. E outra coisa, e tá igualzinho, televisão, o cara tá aqui assistindo tua live, essa aqui tá ruim, deixa eu mudar para outra. Pô, essa live aqui tá melhor, deixa eu mudar. E você vai se sentindo na obrigação de manter as pessoas te olhando. Nossa, pastor, isso é tão verdade. Eu falei, minha paciente falou isso essa semana. Ela falou, porque eu sinto que quando você fala é como se não fosse verdade, é como se você falasse isso pra todo mundo. Eu falei, mas eu não sou animadora de torcida, né? Eu não sou uma pessoa porque eu sou paga pra falar o que você quer ouvir. Isso não existe. Isso aí. Eu sou psicóloga. Então, assim, você é pastor, você tá pra falar a verdade. Isso. A palavra de Deus é a verdade, pura e simples. Eu tô pra falar a parte teórica, pura e simples, não tão simples. Mas, assim, existe uma coisa, pastor, chamada esquemas, né? A gente vai construindo esquemas ao longo da nossa vida. E eu sinto que esse período de quarentena, os esquemas estão assim, ó. Né? Tudo aquilo que tava... Eu sempre falo, é como se tivesse aquela poeirinha no fundo da piscina, viessem 3 pessoas e pulasse. E aí subiu e tá todo mundo botando os esquemas pra fora, né? Esquemas de vulnerabilidade, grandiosidade, autossacrifício, fracasso, tá todo mundo assim, vulnerável. E na realidade, as pessoas nada mais, nada menos que estão sendo quem elas são. Exatamente, só que elas não precisavam. Não precisavam, exatamente. Né? E aí aquela história, quem era uma pessoa muito... que tinha muito medo, muito insegura, está mostrando insegurança agora. Não tem sido dessa forma? As palavras que eram muito usadas estão sendo bastante, e nós fizemos um programa aqui sobre isso, que é ressignificação e se reinventar. São 2 palavrinhas mais do que nunca importantes. A gente também só não pode cair no erro, e eu acredito que você concorde comigo, é a superficialidade da palavra, porque ressignificar é muito lindo. É maravilhoso. Não é? A superficialidade da palavra foi ótima. Mas se isso aqui não for vivido de fato, não é, no valor que tem a palavra, não vai ter consistência. Não, é falso, né? Tipo, é só tirar uma foto no Instagram. Exatamente. Estamos bem na quarentena e quando desliga, senta e chora. É isso aí. Tá brigando direto com o marido ou com os filhos. É uma falsidade horrorosa. É isso aí. E o que está acontecendo muito. A mesma questão é a tão decantada reinvenção. Eu tenho uma história muito legal de uma pessoa que eu conheço que entrou nessa pandemia desesperada, chorando, sofrendo, até que um dia levantou. E o mais interessante que eu gosto é que, segundo o registro dela, ela não viu nada na televisão, não leu nada. Ela acordou de manhã e pensou assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Vou para onde? Foi para a internet e mandou vários currículos, para empresas de representação, para trabalhar em casa representando produtos. Moral da história, de tantos que ela mandou, acho que foram mais de 20, 4 ela conseguiu êxito. Aí ela começou a representar 4 empresas diferentes que vendem pela internet. Moral da história, semanas depois, a casa dela, que antes estava tudo lá desanimado, chateado, a mesa dela é ela na cabeceira e mais 4 pessoas vendendo para ela. Uau. Ela entrou na pandemia fracassada e está na pandemia agora se reinventando. E ela dizia o seguinte, eu não sou de vendas, eu não sei vender.
Então você percebe que assim, esse momento né? se redescobriu. É um momento importante para isso, né? É muito, gente. Como é importante que você está falando, né? Quantas pessoas também, pro lado positivo, elas estão se descobrindo. Sim. Né? Pacientes meus estão escrevendo, né? Sobre a quarentena, como eles estão se sentindo. E se tu lê, pastor, tu chora, o troço lindo se vê. Eu falei, gente, aonde que você estava que tu não escreveu antes, menino? Tá descobrindo agora. Eu falei, gente, que coisa mais linda, né? As pessoas pintando, quadros lindos, né? Pacientes meus tão talentosos. Isso porque são os meus pacientes, fora tantos outros milhares de pessoas, né? E minha paciente falou que não sabia que o filho dela estava escrevendo o próprio nome. Olha que coisa interessante. Tem noção? E ela falou, Sara, meu filho escreve o próprio nome. E eu não estava sabendo. Falei, olha só. Se tem um lado bom, para tudo tem um lado difícil, né? É verdade. A gente vai trabalhar um pouquinho aqui também, um lado complicado, mas que é importante trabalhar, que é a questão, vamos voltar aqui, acho que foi para o ponto de partida, a questão da convivência mesmo. Não é? Alguns dados são preocupantes, quando, por exemplo, o governo emite nota falando a respeito do aumento absurdo do número de feminicídios e no país afora. Há quem diga também que sairemos dessa pandemia com um número de divórcios muito grande. Porque, infelizmente, a questão também da convivência tem acarretado tudo isso. Lutas afloradas. Eu tenho, por exemplo, uma perspectiva, vamos trazer para o nosso entendimento aqui bíblico. Há uma questão muito interessante quando se aborda a Arca de Noé e a quarentena da família de Noé, que ficou dentro daquela arca pelos 40 dias. Não deve ter sido fácil, né? Eu já ouvi, você já ouviu. Miguel deve ter umas 3 mensagens sobre a Arca de Noé. Não é? Existem muitas mensagens sobre a Arca de Noé, porque é um texto muito rico. Mas quando eles saem da arca, a primeira coisa que Noé faz, segundo o registro bíblico, é plantar uma vinha. Não é isso? E após, isso tudo tem um processo. Né? Ele sai, planta, a vinha vai dar o fruto. E aí ele faz o suco de uva lá, que é o vinho fermentado e tal da época. Ele bebe, se embriaga e vem a história do filho, então, Cã, que desnuda o pai. Mostra a nudez do pai. Alguns outros textos, outras pessoas que interpretam a Bíblia vão dizer que ele fez muito mais do que simplesmente desnudar o pai. Tamanha a reação de Noé, que foi uma reação muito drástica, né? Amaldiçoou um filho. E aí há uma perspectiva nessa história toda da própria convivência. Não é? Isso é uma perspectiva. Eu tenho dito agora que eu não especulo, eu conjecturo. Então, conjecturando, para um pai amaldiçoar um filho, é lógico, tem que observar a cultura, etc. Amaldiçoar um filho que lhe descobriu, lhe mostrou a nudez, e amaldiçoar um filho, e a repercussão de tudo isso, uma abordagem muito interessante é nós pensarmos nos malefícios que podem ter sido causados por essa quarentena, por esse convívio longo, exaustivo, dentro de uma arca, com vários animais, a família ali próxima, e o que tudo isso pode ter desenvolvido. Nós vamos para um break. No próximo bloco a gente vai tratar um pouquinho sobre isso aqui, porque é muito importante. Até daqui a pouco. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. Novo coronavírus. Troque o medo pelos cuidados. Se você tem sintomas de gripe ou resfriado, com um bom estado geral, fique em casa por 14 dias para evitar contaminar outras pessoas. Faça repouso e siga as medidas de higiene para reduzir o risco aos seus familiares. Neste caso, o uso da máscara é recomendável. Se você apresentar tonteira, dificuldade de respirar ou outro sinal de piora, procure uma emergência. Agora é a hora da união de todos. Faça a sua parte. Vamos proteger o Rio de Janeiro.
Estamos de volta, o Café com Resenha aqui, debatendo um tema muito importante com a doutora Sara Chini, psicóloga. E agora nós vamos tratar desse tema a respeito dos malefícios que podem ser causados com a convivência. Na realidade, os males a gente até já mais ou menos sabe. Queria que você ajudasse a gente agora, doutora, com algumas orientações com relação a essa convivência. Já foi falado a respeito do respeito, não é? Cada um ter o seu tempo. Mas existem famílias que já estão entrando na quarentena com problemas graves. Não é isso? É verdade. Que antes era resolvido com o trabalho. Vai trabalhar, volta, quase não fica junto. Mas agora, com a obrigatoriedade de estarem juntos, pode ser que aflore. O que pode ser feito? De que maneira pode ser encarado esse problema aí que pode se tornar grave? Então, eu acho que o principal fator é o respeito, né? O respeito de espaço. Né, eu recebo várias mensagens, né, de pais que entram no quarto do filho e deita na cama e que não sei o quê, filhos adultos inclusive, sabe? Então assim, a gente precisa desse respeito de espaço. Outra coisa, ter um tempo de qualidade. Sei lá, inventa um jogo, traz um jogo de tabuleiro, aquele War, sei lá, que demora horas, né? Que aí vocês ficam ali o tempo todo. Imagem e ação, pra quem gosta. Imagem e ação é excelente. Eu gosto muito. Sabe por quê? Porque você tem que se desnudar, sabe? Almático mesmo. Você tem que fazer caras, de bocas, não sei o quê. Coisas que você geralmente não faz muito com a sua família. Sua família não sabe qual é a cara que você faz quando tá com raiva. Isso acontece. Sim. Então, assim, tem até uma frase muito engraçada, né, no meme no Instagram, fala assim, eu descobri na quarentena que minha esposa até que é legal. Assim. Descobriu uma coisa boa, né? Eu, essa semana que passou aí, eu trouxe pra minha casa minha sogra. Glória a Deus. Descobri que a minha sogra é muito legal. Mas mandei ela embora rapidinho. Ai, que bom. Minha sogra é uma benção, ela sabe disso, que eu amo muito. Tô até com saudade do cafezinho de manhã, né? Me ajudando lá, benção. Então, a lista de tarefas é muito importante para não sobrecarregar um membro da família. Sim. Então, assim, isso é uma coisa importante que vocês precisam focar e manter, porque é aquilo que a gente estava conversando no outro bloco, que as pessoas tendem a se motivacionar, né? Motivar, na verdade, e elas vão perdendo, porque eu sempre falo, né? Motivação é um saquinho de leite furado, né? Você se enche e aí vai pingando durante a semana. Né? E por isso que eu não concordo muito com as questões motivacionais que alguns profissionais exercem. Então a gente precisa tratar isso, entender que é aquilo que a gente vem falando bastante tempo aqui, que é o que eu quero e o que eu preciso. Isso aí. Você precisa fazer esse tipo de coisa. As regras, precisa seguir regras, a gente precisa... O cérebro, ele precisa entender, inclusive reduz a ansiedade as regras. Né? Ou aumentam, né? Então tudo na medida certa. Dependendo de quem for, vai aumentar. Porque vai ficar pilhado naquele negócio da regra ali. Porque se você segue suas metas, né? Tipo assim, 10 horas vou fazer isso, 10 e 15 isso, 8 horas da noite a gente vai fazer isso. O cérebro antecipa as coisas de forma natural. Então assim, eu não vou ficar inventando coisa, né? Pra fazer ou ficar criando coisas na minha cabeça. Não, tá escrito ali o que você vai fazer. Você não vai ficar mirabulando coisas. Então, assim, porque o cérebro ele não entende o que é real e o que não é. Você tem que mostrar pra ele. Então, por isso que a gente, às vezes, briga na cabeça, né? Que tá brigando com alguém na cabeça. E aí você acha mesmo que é tá aquilo, entendeu? Aí e é uma verdade, de fato. As pessoas criam na mente coisas que pra mente é real. É real. E não é. Não é real que aquela pessoa, por exemplo, tá falando mal de você. Não é real, por exemplo, que o membro da família ali não faz nada porque não quer. Não é real, né? Tipo, vai lá, conversa com ele, pergunta se ele tá bem. E existe um personagem de Machado de Assis, não é? Dom Casmurro, na história de Capitu, interessantíssimo, que ele cria na mente dele uma mulher que traía, que é Capitu, não é isso? Exatamente. E ele desenvolve toda uma perspectiva, a ponto de o nascimento da criança, ele projetar naquela criança como se não fosse filho dele, não é isso? Porque ele criou, na realidade, até o final do livro, não sabia se ninguém sabe até hoje. Mas a maneira como Dom Casmurro cria a ideia dele, desenvolve, é sensacional, parece que é tudo verdade. É aquilo, a gente faz aquilo. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso. É importante anotar? Sim. É importante dar checklist? Sim, né? Então, para você se sentir bem, se sentir útil, se sentir prestativo, sabe? E organizar a família com agenda, com... Sara, mas isso não dá certo só um período, depois...
Cara, quem faz dar certo é você, não é a lista. É você que monta a lista. Quando você entra no carro, você é o carro. Então, assim, preste atenção nas coisas, sabe? Então, se a gente não ter disciplina, não rola. Isso aqui é importantíssimo, esse ensinamento da Sara. Inclusive, ele agora me causa um problema. Estava resolvendo tudo, agora causou um problema. Bom, nós não temos tempo para isso, vamos criar um outro programa aqui para debatermos isso aqui. Porque eu venho de um ramo, ou estudo um ramo, de ciências humanas, né? Não tanto quanto conhecido quanto a psicologia, mas muito interessante, que defende a singularidade. O que serve para você não serve para mim. Eu também acho. Então, por exemplo, vou te fazer uma questão que eu coloco. Tem uma pessoa, inclusive até nós dois a conhecemos, que uma vez ela tentando fazer dieta e tal, ela me mostrou na geladeira, ela comentou comigo que separava por cores. Uau! E era muito bonito. Dia verde, dia amarelo, tal. E ali tudo separadinho, tudo em pote, tudo muito organizado. Aquilo ali na porta da geladeira, postado na rede social, aquilo é lindo. Mas eu disse para a pessoa, eu falei assim, olha, conhecendo você, como eu conheço, e eu também, esse tipo de coisa não serve pra gente. Perfeito. Por exemplo, quando eu comecei a criar o hábito do exercício, eu procurei formas em que iam se adaptar à minha vida. Porque eu teria dificuldade. Quando eu não tenho horários, quando eu não tenho uma vida, até pela força do meu trabalho, isso vai criar uma dificuldade. Aí eu pergunto para você, e esse tipo de pessoa, por exemplo, a vida dela não permite criar esses horários, porque um dia ela está num lugar, outro dia ela está em outro, como que ela vai sair disso? Aí que entra o outro ponto, né, que eu ia falar sobre a questão familiar, é procurar um terapeuta. E se for um terapeuta na minha abordagem, não que os outros não sejam legais, mas a minha abordagem específica para isso, para regras, né? O terapeuta vai encaixar essas coisas na sua personalidade. Na sua personalidade. Então, assim, eu sou muito adepta a isso que você está falando, né? E eu acredito muito nessa visão, né? Então, eu tenho uma paciente, por exemplo, que está estudando para concurso na quarentena. E é uma pessoa que... por exemplo, tem gente que fala assim, eu não sei você, para estudar precisa de silêncio. Eu se colocar em silêncio, eu não estudo. Para eu estudar, tem que ter barulho. A única hora que eu preciso de silêncio, e mesmo assim, silêncio de falatório, é quando eu estou preparando mensagem, aula, essas coisas. Agora, se eu estiver preparando qualquer coisa secular... Quanto mais tumulto, mais barulho me ajuda. Se tiver em silêncio, não me ajuda. Foi um método que você ensinou para o seu cérebro que você se sente bem. Que, sei lá, o que você... então fui eu que ensinei isso para ele, não foi ele que ensinou para mim, não? Não. Tá vendo aí, Alberto Miguel? Como é que é bom aprender? Porque, por exemplo, eu ensinei para o meu cérebro que ouvir música estrangeira, que eu não entenda a letra, eu estudo focadíssima. Tipo, pop rock, alguma coisa, porque libera alfa e beta, né? Depois a gente pode também marcar um programa pra falar disso. Vai ter que ter o segundo, com certeza. Porque algumas coisas aqui você resolveu na minha vida, outras coisas você complicou. Então, assim, algumas músicas liberam essas ondas, né, que acalmam, então eu foco mais. E eu ensinei isso pra ele, né? Entendi. Na verdade, minha tese, né, da minha pós foi essa. Eu costumo dizer o seguinte, Sara, eu não acredito em azar e sorte. Eu não acredito em sorte, eu não acredito em azar, eu não acredito em destino. Eu acredito em 3 outras coisas. A primeira e superveniente é a soberania de Deus. É o texto que as pessoas usam de maneira indevida às vezes, que é Romanos 8:28, que eu acredito. Que Deus, na realidade, todas as coisas cooperam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus segundo, né, o seu propósito, etc. Eu acredito nesse princípio, que Deus é soberano. Eu não acredito num Deus, por exemplo, passivo, a vontade passiva de Deus. Deus está sempre ativo. Mesmo. Aí vem a segunda hipótese. A primeira, soberania de Deus. Tudo acontece da maneira que Ele quer e porque Ele quer. A segunda, contrária à sorte, azar e destino que eu acredito, são as consequências. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. Não é isso? Independente se vai dar bom ou ruim, tem consequências. Tem consequências. Minhas pacientes sempre falam isso e eu ensino a eles, independente da religião deles, né? Que você pode escolher o que você quiser, você é livre, meu amor. É isso aí. Você pode sair do seu trabalho mais cedo, você pode... Mas o que você vai ganhar com isso? Terá uma consequência. Você vai perder seu emprego, você vai ganhar menos no mês. Isso aí. Né? Tudo bem, você pode fazer o que você quiser, mas mede consequência. A terceira coisa que eu acredito também são as contingências da vida. As coisas vão acontecer porque precisam acontecer. Né? É isso aí. Elas vão acontecer porque precisam acontecer. Olha, um bate-papo muito bom, passou tão rápido, nós nem sentimos. Precisaremos de outras vezes, né? Porque é um tema relevante, é muito importante.
Fica mais fácil porque nós temos, graças a Deus, o mesmo entendimento, sobretudo espiritual. E isso facilita a gente, Sara, para encerrar isso aqui, entendendo o seguinte: na realidade, tudo depende muito das nossas ações. Verdade. Não é isso? Nós estamos no controle, precisamos exercer esse controle. Obviamente que respeitando a soberania de Deus. Não é isso? Você pode deixar uma mensagem aí, fazer o seu finalmente aí. Então, eu quero agradecer por ter compartilhar conhecimento, é a coisa que eu mais amo fazer, né? Quem me conhece sabe. E eu trouxe uns livros aqui pra gente terminar, né? Que é O Fim da Procrastinação. Essa muito editora, Sextante, eu adoro ela, porque ela traz bastante conhecimento prático pra gente. E esse livro é todo ilustrado, ele é incrível. Esse também é da Sextante, que é o lado bom e o lado ruim, que ele fala da tristeza, do medo, da raiva, do lado bom e ruim dessas emoções, que pra mim é um autoconhecimento incrível. E esse daqui, que é a Autocompaixão, a editora é daqui de Terê, isso é muito legal. Legal. E da Christine Neff, essa mulher, ela é fenomenal, ela fala sobre autocompaixão, a importância da gente se abraçar, de falar que vai dar certo, que não sei o quê, porque a gente tende a falar dos outros, né, e falar para os outros coisas que a gente não tende a falar pra gente, né. Eu tenho certeza que você se critica ao ponto que você nunca criticaria o outro, assim. Então ela fala muito disso, né. E eu acho que nessa quarentena a gente está precisando se valorizar um pouquinho. E para finalizar também, eu queria, né, primeira mão dizer, né, aqui no programa, que ninguém sabe mesmo, que a gente, eu e meu marido, né, o Bruno, porque o Bruno está presente neste programa desde o início, que a gente vai abrir uma clínica de saúde, é uma realização de sonho, é um bebê que foi gerado desde quando a gente se conheceu há 10 anos atrás, que a gente sonha com isso. E Deus deu de presente pra gente no meio dessa pandemia louca, né? Vai ser na Barra, junto com o nosso amigo Edinho, que vocês devem conhecer, da Reabilitar Físio aqui do bairro São Pedro. Vai ser na Barra e a gente tá convidando vocês, mais pra frente vai ser a inauguração, a gente vai avisar pra todo mundo. E aí eu fico muito feliz pelo anúncio aqui, né, dessa clínica de vocês. Graças a Deus, eu costumo dizer que pessoas boas se unem para coisas boas. Amém. E essa é uma ótima iniciativa. Nesses últimos dias eu tenho falado muito isso, tenho falado muito sobre coragem. Em pelo menos 2 mensagens eu fiz menção à coragem, brinquei até com o Alberto Miguel, dizendo que só o cara sendo muito corajoso ou louco para assinar contrato em época de pandemia. O canal onde esse programa está passando, canal 21, mais TV, também é um ato de coragem, não é, de quem é em plena época de pandemia, onde muita gente está recuando, nós estamos avançando. Mas a vida é assim, uns aproveitam oportunidades, outros não. A palavra que eu deixo para você aqui, sobretudo, é que já foi dito aqui, repetido nesse programa. Assuma o controle da sua vida, mas sempre em submissão à vontade de Deus. Porque com certeza a vontade dele sempre será melhor para todos nós. Enquanto nós falávamos aqui, eu pensava, é uma época de muitas lives de culto, lives de cantores famosos, live para tudo quanto é lado, mas não tem coisa melhor do que o culto doméstico, você, teus filhos e a tua mulher. Escutar a voz do teu filho cantando é uma coisa abençoada, não é? E aí vocês cantam, leem a Bíblia, fazem o culto. Isso é sensacional. Vamos descobrir coisas que nós não conhecíamos antes e vamos redescobrir coisas que nós tínhamos esquecidos. O momento agora é importante para aproveitar da melhor maneira possível. Sara, muito obrigado. Voltará outras vezes. Amém. Que Deus nos abençoe em tudo e sempre. O poeta Manuel Bandeira escreveu em Teresópolis: vai beber o pleno ar enquanto lá repousas. Esquece as mágoas vãs na poesia dos campos e deixa transfundir-te alma na alma das coisas. Bandeira era um dos amantes dessa cidade soberba que também inspirou José de Alencar a escrever O Amor de Ceci e Peri às margens do rio Paquequer. Mas quem não amaria Teresópolis? Seu ar puro acalma e cura. Suas matas encantam e refrescam as almas precisadas de sossego. Teresópolis é aconchegante e segura, capital do montanhismo e do turismo ecológico, cidade das flores, paraíso de pousadas, restaurantes e hotéis, de plantações que abastecem todo o estado do Rio e nos enchem os olhos com pinturas impressionistas estendidas à beira das estradas e sobre as colinas.
Aliás, não só os poetas se encantaram com a cidade. Teresópolis sempre inspirou artistas, pintores, escultores, músicos. Cachoeira, trilha, pomar, bem-te-vi e sabiá. Se um rio passou na sua vida, a montanha é para sempre. Quem ama Teresópolis não quer sair. E volta sempre. Tem até uma linha direta com a capital. E o melhor é saber que à noite tudo estará no lugar. Na varanda acolhedora e no friozinho delicioso. A mulher amada e a mulher de pedra. Teresópolis tem programa para todos os gostos e idades, como a feirinha, que de pequena só tem um apelido, com suas mais de 600 barracas, seus quitutes, roupas bonitas e bom preço. Teresópolis tem apreço pelas pessoas. Dá água pura e farta, céu estrelado, sol forte e sombra refrescante. É a capital do futebol pentacampeão com a CBF. Aliás, cá entre nós, uma cidade como essa só podia ter o dedo de Deus. A gente é assim, trabalha pra chegar o fim de semana. Ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer.